Bem-vindos a mais uma aula do pequeno curso sobre Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos abordar aspectos que fazem aí o ínterim entre a invasão da França e a invasão da Rússia. Eu percebo que em diversas obras muitos autores acabam passando essa parte também. Então hoje discutiremos sobre a invasão da região dos Balcãs e também sobre a batalha entre a Itália e a Grécia e posteriormente a Alemanha e Grécia. E muitos historiadores vão dizer que esse foi um ponto, um fator importante para o atraso que ocorreu na invasão da Rússia, depois da Operação Barbarossa, que é bem famosa. Bom, como de costume, eu vou abordar então aspectos tanto da Grécia como dos países da região dos Balcãs, na época Iugoslávia, né, antiga Iugoslávia, e nesse período aí entre as guerras, né, e se necessário até um pouco antes da Primeira Guerra. Vamos começar falando então sobre a região dos Balcãs, que posteriormente, no pós-Primeira Guerra Mundial, vai se tornar Iugoslávia. A gente já sabe, né, que não deu certo essa unificação. Inclusive, um dos últimos conflitos que o século XX presenciou foi a Guerra da Bósnia, que foi mais uma prova de que aquela região ali, Bósnia, Croácia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia, essa região ela é extremamente conflitante. Os países que hoje lá estão com a sua independência recém-proclamada, porque a dissolução da Iugoslávia ocorre ao mesmo tempo da dissolução da União Soviética, em 1991. Logo depois teve a Guerra da Bósnia, de 92 a 95, que inclusive hoje está sendo julgado, né, o Radovan Karadzic, que era um dos líderes da guerra. Foi mais uma limpeza étnica, tentaram matar os sérvios croatas, tentaram exterminar bósnios muçulmanos, aí na década de 90, então não é tão longe da gente. E até hoje a região está um pouco prejudicada pela guerra, é uma lembrança bem viva, né, para a maioria dos cidadãos que lá habitam. Bom, falando dessa região, então, antes da Primeira Guerra Mundial, como é que funcionava? Não existia Iugoslávia antes da Primeira Guerra Mundial. Essa região era composta por diversos estados independentes, até mesmo num número maior do que a gente conhece hoje. E eram repúblicas aí autônomas, de certa forma, porque grande parte delas respondia a um grande império, a uma grande metrópole. Por exemplo, você tem os muçulmanos na região da Bósnia, que eram principalmente aliados ao Império Turco-Otomano, que vai ser extinto. O Império Turco-Otomano acaba no final, ele não existe mais até em 1918, quando acaba a Primeira Guerra, não tem mais Império Turco-Otomano. Então esse pessoal aí da Bósnia, predominância muçulmana, respondia ao Império Turco-Otomano. A região da Sérvia respondia primordialmente aos russos. Essa tradição aí vem de longa data, tá? Não tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, a aliança sérvia com a Rússia é algo tradicional, já vem de algum tempo. E ao mesmo tempo você tinha na região os croatas, que respondiam então ao Império Austro-Húngaro, que assim como o turco-otomano, acaba no pós-Primeira Guerra Mundial. Com a saída desses impérios do mapa, você tem uma vontade por parte de alguns grupos nacionalistas na região dos Balcãs de formar um grande Estado. Esse Estado acaba sendo formado, de fato, logo após a Primeira Guerra Mundial e leva o nome de Reino dos Croatas, Sérvios e Eslavos e Eslovenos. Isso em 1918. Esse Estado, então, vai ser uma monarquia constitucional até 1929. E eu vou explicar por que até 1929 acaba sendo uma monarquia constitucional. Foi um período que ainda
dentro do parlamento, então, desse reino dos croatas, sérvios e eslovenos, ainda existia uma possibilidade de representação por parte de cada um daqueles estados que lá estavam, né? Inclusive a própria Primeira Guerra Mundial, só lembrando aqui, logo, uma das primeiras aulas, eu comentei que o Gavrilo Princip, que foi aquele sujeito que ajudou, né, que de fato matou o arquiduque Francisco Ferdinando, então arquiduque do Império Austro-Húngaro, ele mata o arquiduque quando o arquiduque vai fazer uma visita na Sérvia, e ele fazia parte de um grupo radical lá chamado Jovem Bósnia, que tinha uma aliança com outro grupo ultranacionalista chamado Mão Negra. Os primeiros partidos terroristas aí. Há quem diga que o Mão Negra, a criação do Mão Negra foi em 1911. E há quem diga que foi o primeiro grupo de caráter terrorista que existiu. É bem interessante, começa aí, que é o terrorismo de fato contra o Estado, querer atacar porque vai matar o líder e tal, como ocorreu o ataque terrorista clássico, né, 11 de setembro de 2000. Mas, então, essa monarquia constitucional existente entre 1918, ou seja, logo após a Primeira Guerra Mundial, formada então com o nome de Reino dos Croatas, Sérvios e Eslovenos, tinha um rei chamado Alexandre I. Vocês podem encontrar também com o nome de Alexander I, até porque a transliteração do alfabeto é um pouco variável. Às vezes, quando o nome vem do russo ou desse alfabeto sérvio ou do alfabeto grego, às vezes a transliteração ela vai variando. Então, podem encontrar como Alexandre I ou podem encontrar como Alexandre I também. O que interessa é que entre 1918 e 1929, dentro desse reino, o rei ele tenta conciliar os interesses tão distintos existentes entre os sérvios, os croatas e os bósnios que ali estavam. Inclusive, estados que eram independentes antes, não independentes no sentido de como ocorre depois de 91, mas independentes com uma certa autonomia dentro do seu território. E aí, quando junta todo mundo, é evidente que você abre um pouco, esses pequenos estados, então eles abdicam um pouco dessa autonomia em prol de um estado mais forte, de um governo maior. Mas então caberia ao parlamento, nesse ínterim de 18 até 29, conciliar os interesses diversos das diversas etnias ali presentes. Apesar da vontade existente por parte de várias pessoas dentro dessa região de formar um estado forte e deixar ali um reino superando essas diversidades menores, existiam grupos que não queriam, que falavam que queriam a independência, que não tinham interesse num estado maior e mais forte. A gente sabe que depois de 91 é o que acontece. Toda essa experiência aí, se teve uma lição, foi que não deixe os estados serem independentes quando eles quiserem, porque acaba dando muito problema. Então, esse parlamento aí de 18 a 29, ele teria que conciliar esses interesses. Acontece que, em 1928, um sujeito chamado Punisa Rasic, ele era líder do então Partido Radical, que representava Montenegro dentro do parlamento, e ele tinha como um dos seus rivais o líder do Partido Camponês Croata, que era o Stjepan, que é S-T-J-E-P-A-N, Stjepan Radic. E em 1928, esse sujeito aí, o Punisa, que era do Partido Radical de Montenegro, ele saca uma arma em plena sessão e começa a atirar para frente, para um monte de outros membros da Assembleia. E, inclusive, ele consegue matar o rival dele lá, do camponês croata. E em 1929, então,
imediatamente o rei, o Alexandre I, ele vai fechar esse parlamento. É como se ele dissesse, olha, a gente deu uma chance aí para vocês tentarem conversar. Se não tem diálogo, vai ser na base da porrada. Então é o seguinte, a brincadeira vai ser na base da porrada, só que eu sou o rei e eu que vou mandar, eu que vou decidir onde que vai ser a porrada. Então Alexandre I ele vai dissolver esse parlamento em 1928, porque o ocorrido então é em 28, imediatamente o Alexandre I ele dissolve esse parlamento e em 29 ele proclama o Estado da Iugoslávia. Iugoslávia, origem etimológica, é Juk, que seria de sul, em sérvio-croata, que é uma língua, Juk e Slav, Juk-Slav, eslavos do sul. Daí que vem o nome da Iugoslávia, os eslavos do sul, Juk-Slav. Ele dissolve então esse parlamento e vai outorgar uma constituição em 1931. Essa constituição de 1931 da Iugoslávia é a primeira constituição da Iugoslávia, porque a que veio antes, acho que em 1921, teve outra constituição, mas essa ainda não chamava Iugoslávia, chamava Reino dos Croatas, Sérvios e Eslavos. E em 1931, de fato, você tem a primeira constituição da Iugoslávia. E essa constituição, outorgada então pelo rei Alexandre I, eu fui dar uma lida na constituição e dois aspectos que eu achei bem interessantes que valem a pena comentar aqui. O primeiro é sobre o artigo 11 da Constituição, que previa uma liberdade, uma manifestação religiosa de pensamento muito grande. E isso, evidentemente, ocorre em virtude das diversas religiões, por mais que parecidas, todas com seus aspectos diferentes, essas religiões existentes aí em cada povo que tinha o seu território. Os sérvios eram católicos ortodoxos, os bósnios eram muçulmanos, ou não sei o quê. Então você tinha diversas religiões. Então no artigo 11 da Constituição de 1931, o alto escalão, a monarquia iugoslava da época, ela enxergando isso, vendo isso, ela vai tentar conciliar essas diversas religiões existentes dentro do Estado. E o outro aspecto que de fato chama a atenção é o artigo 76 dessa Constituição de 1931. Esse artigo 76, ele previa que o membro do parlamento não poderia entrar com arma de fogo em sessão plenária. Olha só, se a gente pega só a Constituição e vai lendo ali, não, aí tá lendo, né? O Estado da Iugoslávia é uma monarquia, tal. Os objetivos da nação são... aí aparece um artigo lá, nenhum membro do parlamento pode entrar com arma de fogo em sessão plenária. Bom, então tem tudo a ver, né, com esse episódio, quando esse líder do Partido Radical de Montenegro sacou a arma lá. Então na Constituição Federal de 1931 da Iugoslávia, o artigo 76 dizia pra gente que nenhum membro ia entrar com arma de fogo em sessão plenária. Achei isso bem interessante, uma norma muitas vezes que seria vista como dispensável à Constituição e que na verdade tinha tudo a ver com aquele período por causa do incidente de 1928 dentro do parlamento. Eu achei bem legal esse aspecto. Bom, então em 31 ocorre então a outorgada essa Constituição, e o rei Alexandre I ele continua no poder. Porém, em 1934 ele morre. E ele morre em virtude de forças terroristas que não eram a favor dessa união. Como eu disse, vale recordar aqui, apesar da existência de apenas um Estado, existiam diversos micro-estados de etnias diferentes dentro da Iugoslávia. Muito difícil de conciliar. Não só pelo fato da religião, como eu comentei anteriormente, mas também pela língua. O idioma era um fator bem forte. Por incrível que pareça, a Iugoslávia possuía 6 ou 7 idiomas. Ou seja, dentro de um território pequeno, você tinha pessoas falando 6 ou 7 idiomas diferentes, né? Então esse foi um dos fatores que contribuíram para esse clima de tensão na região. Não só a religião, como o fato dos idiomas diferentes.
Então em 34 o Alexandre I ele sai de cena e aí entraria o filho dele, o Petar II, Pedro II, né, seria a tradução. Só que o filho dele, o Pedro II, curiosamente aqui no Brasil nós tivemos um Dom Pedro II que também herdou o trono muito cedo. E lá ocorre a mesma coisa. O Pedro II não era que nem o nosso, que tinha 5 anos, mas ele também não poderia ser rei pela idade. Ele tinha 15 ou 16 anos e ele não poderia. E aí você tem um primeiro-ministro que vai fazer esse papel aí, então, de regente, né, do reino. E o sujeito chamava-se Pavel Karađorđević. O Pavel, ou Paulo Karađorđević, é quem vai reger a orquestra a partir da morte do Alexandre I. E vale dizer que o Karađorđević, ele tinha inclinações fascistas, então era partidário aí de um governo alinhado às potências a potência alemã, como a potência italiana também da época. Era um governo direitista. E o que ocorre, né? O Karađorđević, a princípio, primeiro, o Hitler ele não pretendia invadir a Iugoslávia, ele não tinha intenções, praticamente nenhuma intenção de entrar com a guerra na região dos Balcãs, até porque logo depois do início da Primeira Guerra ele está um pouco preocupado com a Inglaterra, né, como a gente viu. E então por que ocorre essa invasão, né? Eu acho que precisa primeiro citar aqui 3 acordos que foram feitos. 2 são do período entre guerras ainda e um deles vai ser o mais importante para a gente, que é um acordo chamado Tripartite. E aí a gente vai entender por que o Hitler invadiu a Iugoslávia. A região dos Balcãs e ainda leste europeu, aqui eu tenho que citar Romênia, Hungria e Bulgária, eram países que acabaram se tornando aliados da Alemanha, tá? Então toda aquela região em volta da Iugoslávia, inclusive a Iugoslávia com o Karađorđević, que era a priori aliada do Hitler, tá? É preciso comentar isso para que não haja nenhum equívoco posteriormente. Porque vocês vão abrir o mapa, olhar lá e falar, bom, mas a Iugoslávia e aí, esses outros aqui? Pois é, esses outros eram aliados do Hitler, tá? Bom, os 3 acordos são, o primeiro deles é de 1936, em 36, chamado Pacto Anticomintern. O Anticomintern era uma aliança entre a Alemanha, a Itália e o Japão, que dizia que nenhum desses países iria se aliar à União Soviética. Então, Anticomintern, entenda como anticomunismo, antissocialismo, Alemanha, Itália e Japão, então, em 1936, com esse pacto, elas vão falar, olha, ninguém aqui vai se aliar à União Soviética. Mas a gente sabe que em 39 teve aquele pacto Ribbentrop-Molotov, e a Alemanha desrespeitou, então ela acabou se aliando com a União Soviética. Então esse pacto primeiro foi jogado fora, foi para o lixo. O segundo pacto que vale a pena comentar, em maio de 1939, é o Pacto de Aço, entre a Alemanha e a Itália, que dizia que essas duas potências, aí, tanto a Alemanha como a Itália, iriam se ajudar mutuamente em caso de guerra. E o que acontece é que a gente sabe que quando o Hitler invadiu a Polônia, a Itália não fez absolutamente nada. Eu comentei aqui numa aula sobre a Itália, e a gente viu que muitos consideram que a Itália entrou no momento da guerra considerada como uma oportunista, porque ela já tinha visto que o Hitler já tinha dominado a Polônia, os países ali da região do norte, então Noruega, Suécia e Dinamarca. O Hitler já tinha conseguido dominar a Bélgica, Luxemburgo, estava quase conseguindo a rendição da França, aí a Itália apareceu. Então esse Pacto de Aço também, que a Itália iria ajudar a Alemanha, não sei nem como que ela ia ajudar a Alemanha, mas de qualquer forma, também a gente pode jogar fora isso aí em maio de 39, porque não existiu, não houve consolidação dos ideais previstos nesse acordo, tá? A partir do momento que a Alemanha invade a Polônia e a Itália nada faz, então também não tem.
Agora, o que acontece, em setembro de 1940, você tem o Pacto Tripartite. E aí esse pacto é que fica bem interessante para a gente, porque o Tripartite, ele é como se fosse aquele anticomintern que eu falei, ele era um alerta para a União Soviética, falando, olha, se você quiser brincar com a gente de guerra, você vai brincar sozinha. Era um alerta para a União Soviética. E aqui em setembro de 40 não é mais para a União Soviética o tripartite. O pacto tripartite ele visa os Estados Unidos, porque todo mundo sabia que os Estados Unidos tinham uma posição. Eu não falei até agora nada dos Estados Unidos, por quê? Porque ele ainda não está participando da guerra. Mas ele vai entrar. A gente sabe que os Estados Unidos ele vai entrar na guerra e vai desenvolver um papel muito importante. Então, e já prevendo aí essa possível entrada dos Estados Unidos, ocorre esse pacto tripartite. O pacto tripartite, para você ter uma data, ele foi assinado em setembro de 40 e ele consolida as potências do eixo numa reciprocidade aí de ajuda mútua. Então, formando o eixo Roberto. Roberto por quê? Eixo Roberto, porque é Roma, Berlim e Tóquio, de Itália, Alemanha e Japão. O pacto tripartite, então, a gente pode falar que ele é o pacto que consolida as potências do eixo, também conhecidas como Roberto. Roma, Berlim e Tóquio. Posteriormente, como eu disse, no momento inicial, esse pacto ele é tripartite, ele tem 3 partes. Só que depois diversos países da região dos Balcãs, ao lado ali da Iugoslávia, acabam aderindo ao pacto tripartite. E aí é o que interessa pra gente dentro da Iugoslávia. O Karađorđević ele vai aderir ao pacto tripartite e 2 ou 3 dias depois a Iugoslávia sofre o que? Um golpe de Estado. Aí a coisa fica bem interessante. Por quê? Se o governo do Karađorđević era alinhado à Itália e ao Império Germânico, ao Terceiro Reich, a partir do momento que você tem o golpe de Estado, eu tenho o nome aqui do sujeito, para você que quiser ver a foto dele depois do Google, você põe Dusan, D-U-S-A-N, Simovic, S-I-M-O-V-I-C. É um C com acento circunflexo ao contrário em cima. O Dusan Simovic, então, ele no dia 27 de março de 1940, ele acaba dando um golpe de Estado. E isso não é muito interessante. O golpe do Dusan Simovic não é muito bem visto pela Alemanha nazista, porque ela tinha, veja, ela olha para a região da Iugoslávia e fala, eu tenho uma aliada. Com o Karađorđević lá sendo regente do Pedro II, eu tenho uma aliada. Agora, a partir do momento que você tem o golpe de Estado, existe um silêncio no que tange a aliança com a Alemanha. Então, esse golpe de Estado acaba não sendo bem visto pela Alemanha nazista, por Hitler, e ao mesmo tempo, o Mussolini estava com um probleminha lá na Grécia, porque ele resolveu invadir a Grécia. O Mussolini resolveu invadir a Grécia para imitar o Hitler. Aliás, é muito curioso, a gente tem uma noção que o Mussolini faz a marcha sobre Roma em 22 e ele acaba se tornando o Duce, né? E em 23 o Hitler, vendo aquele episódio, acaba tentando o golpe, né? Em 1923 você tem o famoso putsch da cervejaria, uma tentativa de tomada de poder do Hitler, 9 de novembro de 23. E o Hitler, então, ele se inspirou em Mussolini nos anos 20. Mas depois que o Hitler conseguiu virar o Führer da Alemanha, ele começa a inverter o papel. Aí é o Mussolini que começa a seguir os passos lá do Hitler e tentar imitar ele. Muito interessante, né? Essa inversão aí que ocorre em virtude das conquistas alemãs. E esse é o ponto, então, para entender por que a Alemanha nazista acaba tendo que invadir a região dos Balcãs, mais especificamente a Iugoslávia. Primeiro fator que a gente pode considerar é esse golpe de Estado aí.
que vai retirar do poder um governo que era pró-fascista, pró-nazista, aliado então a essas potências, e coloca no poder esse Dusan Simovic, que não vai, ele vai ficar em silêncio nos primeiros dias, não vai falar se ele é a favor do Hitler, se não é. O Hitler com um certo medo daquilo, porque a Iugoslávia já estava bem próxima. A gente não pode esquecer que o território do Império Alemão nesse momento está fazendo fronteira com a Iugoslávia, né? Porque a Alemanha anexou a Tchecoslováquia, a Áustria, então é um pouquinho maior do que a gente vê no mapa hoje. E ele vendo isso, então, ele fica um pouco preocupado. E aí o Mussolini lá na Grécia vai pedir ajuda para ele, e para as forças alemãs nazistas chegarem na Grécia, elas vão precisar passar pela Iugoslávia. Então é mais um motivo, são dois fatores então. O primeiro é esse governo que silencia sobre a aliança com o Hitler, e o segundo motivo é a incursão italiana na Grécia, que eu vou começar a falar agora. Eu achei mais interessante começar falando sobre a Iugoslávia para fazer esse gancho com a Grécia agora, tá? Fica mais interessante. A Grécia, ela sai logo depois da Primeira Guerra Mundial, ela entra em guerra com a Turquia, e em 1924 eles ficaram 2 anos em guerra com a Turquia, e em 1924 o rei Jorge II, rei da Grécia, ele sai do poder e vai voltar para a cena só em 1935. E quando o Jorge II ele retorna em 35, alegando aí um perigo comunista, ele fecha o parlamento também lá na Grécia em 1935, e ele coloca um sujeito bem famoso, chamado Ioannis Metaxas. Ioannis, eu já vi Ioannis virar Johannes, que vira João, mas em tese a maioria dos lugares eu encontrei Ioannis Metaxas. Esse Ioannis Metaxas, então, ele se torna primeiro-ministro do rei Jorge II. E o Metaxas, ele tem uma política extremamente semelhante à política nazista e fascista. O que acontece, só para comentar, aquele golpe de Estado dentro da Iugoslávia, muitos vão falar que houve uma instigação inglesa, tá? Muitos britânicos presentes na Iugoslávia que acabaram fomentando esse... É que isso não tem uma... É difícil, começa a especular um pouco. O que interessa pra gente aqui é que teve um golpe de Estado lá na Iugoslávia que acabou mudando a situação. Mas então, na Grécia, esse Metaxas, que vai se tornar primeiro-ministro grego em 1935-36, ele tem uma política extremamente fascista e nazista. É muito parecido o governo dele com o governo de Hitler na Alemanha e o de Mussolini na Itália. E aí, por que Mussolini vai resolver então invadir a Grécia? Qual seria a lógica dessa invasão? Alguns afirmam que ele de fato que ele estava se espelhando no Hitler e que ele queria anexar territórios. A gente viu que a incursão italiana na África do Norte foi uma catástrofe total. Eles chegam na Líbia, avançam 100 km dentro do Egito, depois acabam tendo que voltar por causa da ofensiva inglesa e vão ter que pedir ajuda para a Alemanha. Aí que a Alemanha vai mandar então Afrika Korps para o norte da África para ajudar Mussolini. E no caso da Grécia, por incrível que pareça, não é diferente. Quando Hitler recebe a notícia de que Mussolini estava invadindo a Grécia, ele não fica nem um pouco contente, porque o maior plano daquele momento, no final dos anos 40, o que se tinha em mente dentro da cúpula da Alemanha nazista era invadir a Rússia, invadir a então União Soviética. E é evidente que Hitler não queria desviar seus soldados e muitas tropas para outras regiões, porque ele estaria focado então já para ir para a Rússia. Acontece que ele vai ter que fazer isso, e não é porque ele é bonzinho. O Mussolini vai nessa campanha da Grécia também muito mal sucedido.
Não há... Mussolini tinha uma aliança com a Albânia. A Albânia, inclusive, vai receber um ultimato por parte da Itália, de Mussolini, um pouquinho antes da invasão da Grécia, que vai se dar em 1940, né, em outubro de 40. E ele tinha... A Albânia está ali do lado da Grécia e o Mussolini acaba transformando, né? Em 1927 você tem um tratado que vai falar que a Albânia e a Itália são aliadas, mas em outubro de 40, em 1940, no comecinho de 40, a Itália vai dar um ultimato para a Albânia e falar, olha, vocês vão ter que me engolir, né? Segura aí, porque a gente quer o território de vocês. E contra a Albânia, o Mussolini até que consegue, de fato, dominar, até porque muitas forças albanesas eram a favor dessa união. Mas no caso da Grécia não é diferente, porque a Grécia tinha uma aliança muito tradicional com a Inglaterra. E aqui vale uns comentários acerca da Inglaterra na visão do Hitler. O Hitler, por mais que falem que ele gostaria de dominar a Inglaterra, ou mesmo dominar o mundo, é um pouco diferente. A gente viu que houve uma diferença de tratamento, por exemplo, quando a Alemanha invadiu a Bélgica. Os soldados alemães, eles respeitavam mais os que falavam flamengo do que os que falavam francês. E, de fato, dentro do partido nazista, existia uma ideia de que a Inglaterra era um povo, os ingleses eram um povo do norte. E o Hitler, ele queria fazer uma aliança com a Inglaterra. O sonho do Hitler, naquele momento, era que o Churchill falasse, puta, cara, olha, você tem toda a razão, vamos se juntar aí, vamos dominar tudo agora. Porque a gente é da mesma raça, a gente é... Aquele papo que na época era interessante. O Churchill, a gente sabe que nos convence disso, muito menos pretende fazer uma aliança com o Hitler. Mas o Hitler tinha essa ideia. E mesmo na Batalha da Inglaterra, o que se percebe é que quando dá uma esfriada lá, depois daqueles últimos ataques mais fortes em cima de Londres e diversas cidades, principalmente do sul da Inglaterra, o Hitler ele dá uma acalmada naqueles ataques e ele não se esforça tanto para continuar essa incursão. Ele sabe que talvez, mobilizando mais tropas, mais divisões, talvez até conseguisse invadir a Inglaterra e tomar. Mas o que o Hitler queria era ter a Inglaterra como sua aliada. Isso é bem interessante, porque quando eu falei aqui, por exemplo, que ele estava visando, quando Mussolini invade a Grécia, é mal sucedido e chama o Hitler, e o Hitler fica um pouco assim, por quê? Porque ele já estava querendo ir para a Rússia. Muita gente escuta isso e fala, porra, mas o erro da Alemanha na Primeira Guerra foi abrir vários frontes. Aí eles estão fazendo o mesmo erro? Não, porque o Hitler não considerava que existia um fronte aberto com a Inglaterra. Ali era uma região que ainda pode-se dizer que muitos acreditavam que iria se estabilizar e que eles poderiam trabalhar juntos, por mais incrível que pareça. Então a invasão da Rússia seria aí a abertura de um fronte, só para o leste. É claro que aí o Mussolini, então, nessa incursão grega, depois de fazer a união com a Albânia, união não, né? Que a Albânia estava subjugada, mas fica junto ali. Ele vai querer invadir a Grécia, ele resolve invadir a Grécia e isso acaba sendo um pouco perigoso para o Hitler. E aqui é muito interessante, esse ponto é essencial. Por que que o Hitler fica um pouco receoso em relação a essa invasão da Grécia por parte da Itália? Bom, dois motivos. Primeiro, a Grécia está numa região estratégica. E por que que a Grécia é uma região estratégica? Porque dali você, com uma base aérea, consegue facilmente chegar na Romênia. Aí o que interessa a Romênia? Bom, a Romênia interessa porque lá na Romênia, no governo do então Antonescu, tinha numa cidadezinha chamada Ploeste uma petrolífera. Pois é. E
caso vocês não saibam, exército para andar, tanque de guerra, para andar precisa de gasolina. E é muita gasolina. E grande parte da gasolina do exército nazista vinha dessa cidade chamada Ploeste, na Romênia. E pelo fato da Grécia ser tradicionalmente aliada à Inglaterra, fica um pouco complicada essa situação, porque se a Inglaterra ajuda a Grécia para repelir a Itália, a Inglaterra vai ficar com várias bases ali na Grécia e vai facilmente atacar Ploeste. E atacando Ploeste, vai ficar muito difícil para o exército nazista conseguir petróleo, gasolina, combustível para avançar as suas tropas. Esse é o ponto-chave aí para entender por que o Hitler acaba não gostando muito da invasão da Grécia. Quando Mussolini invadiu a Grécia, ele não gosta muito, mas ele vai ter que ir de qualquer jeito. E para chegar na Grécia, ele precisaria então passar pela Iugoslávia, que tinha tido aquele golpe de Estado e trocou o governo, lembra? Antes era o Karađorđević, que era um pouco alinhado lá ao Hitler e a Mussolini, mas aí com o golpe de Estado do Dušan Simović, existe uma inversão aí de valores, porque existia também a desconfiança, Hitler sabia disso, falava, pô, se esse golpe de Estado aí foi instigado por forças inglesas, evidentemente que a coisa vai ficar um pouco preta por aqui. E ele falou, é melhor entrar logo. Então Mussolini chama ele e vai invadir primeiramente a Iugoslávia. Só para constar, eu já disse, mas diversos países como Hungria, Bulgária e Romênia eram alinhadas, foram adeptas do Pacto Tripartite, tá? Então elas eram alinhadas ideologicamente com o fascismo e com o nazismo. E em virtude desse alinhamento entre esses países, evidente que o Hitler colocou já algumas tropas nazistas dentro deles. Então a própria invasão da Iugoslávia, ela ocorre de uma forma periférica, porque não é uma ruptura num determinado ponto do país. Ocorre desde o norte da Iugoslávia, na fronteira mesmo com a então Alemanha nazista, até a fronteira com a Hungria, com a Bulgária e com a Romênia. Por todas essas regiões, o Hitler vai invadir a Iugoslávia. E posteriormente, chegando na Grécia, né? Também, só para constar, né? Como a Romênia já fica mais para o sul, ao mesmo tempo que lança-se a Operação Marita para a invasão da Grécia, no dia 6 de abril de 1940, essa é a data também da invasão da Iugoslávia, tá? É a mesma, porque é ao mesmo tempo, em virtude da Alemanha nazista ter exércitos em toda a região e ser aliada de grande parte dos países em volta da então Iugoslávia e da Grécia, tá? Então essas incursões elas são lançadas ao mesmo tempo, tá? Bom, dito isso, eu acho que vale comentar agora sobre a própria batalha, né? O nome da operação que invade a Iugoslávia é Operação Castigo. Eu tenho aqui em alemão, que eu anotei, é Operação Strafgericht. Operação Castigo, que vai, então, ser iniciada no dia 6 de abril de 1940, e começa com um ataque à cidade de Belgrado. Belgrado hoje é capital da Sérvia, né? Começa com um ataque. Primeiro comentário sobre esse ataque do início, logo no dia 6 de abril. Alguns vão falar, inclusive os nazistas foram julgados depois, consideraram esse ataque como um crime de guerra. Tem especulações sobre tudo, né? Capaz que vocês escutem que morreram 30 mil pessoas. Porém, calcula-se que esse número é um pouco equivocado, tá? Inclusive, quando conseguiram achar os planos da Luftwaffe desse ataque a Belgrado, você tinha lá os pontos principais que eram para ser atacados e nenhum era civil, nenhum era população civil. Queriam atacar principalmente aeroportos, bases, né, quartéis
do exército, não tinha uma sede do governo, não tinha uma preocupação em atacar a população civil. Então, em relação ao número de mortos na operação que culminaria com esse ataque a Belgrado, na Iugoslávia, eu encontrei gente falando que morreram 1.500 pessoas e encontrei fontes dizendo que morreram 30 mil. Bom, é um pouco complicado, né? O que interessa aí é que ocorreu, então, a Luftwaffe ela vai atacar Belgrado logo no começo, e a própria Iugoslávia ela vai ser atacada por diversos frontes, como eu comentei, né, em virtude da divisão fronteira, né, político-geográfica com vários países, e esses países eram aliados do Hitler. A invasão ocorre por vários pontos, né? Romênia, Bulgária, Hungria e a própria Alemanha. E uma coisa curiosa, a gente pode fazer uma analogia aqui com a diferença de tratamento, vou retomar isso que eu acho bem interessante. Aquela diferença de tratamento que a Alemanha dava para os flamengos e para quem falava francês na região da Bélgica, então, na Iugoslávia a coisa chega a ficar tragicômica. Porque vocês imaginam o seguinte, na região do norte da Iugoslávia, você, por ter sido colônia do Império Habsburgo, você ainda tinha uma colônia lá de pessoas que só falavam alemão. Então, quando o exército nazista chega nessa região do norte da Iugoslávia, os caras lá dão graças a Deus, falam, nossa, ainda bem que vocês chegaram, eles são... Inclusive, alguns vão falar que o exército nazista acabou atrasando a invasão ali do norte, pelo norte da Iugoslávia, porque esse pessoal não parava de agradecer e tal, coisa e tal. Lógico que você tem outros setores que são totalmente contra e vão lutar contra a Alemanha nazista. Mas existiram diversas pontualidades que, dentro do território iugoslavo, que receberam o exército nazista, inclusive acreditavam, falavam assim, bom, eles estão chegando agora, eles vão tomar o governo e depois eles vão ajudar a gente a conquistar a nossa independência aqui. Então teve uma recepção aí por parte de diversas etnias dentro do território iugoslavo que recepcionaram muito bem aí o exército alemão. A incursão não dura muito tempo dentro da Iugoslávia, o país acaba se rendendo a entrada, então, eu me confundi, viu? Não foi 40, não, falei besteira. É 6 de abril de 1941, tá? A invasão começa, então, 6 de abril de 1941 e a Iugoslávia se rende em 17 de abril de 1941, percebe-se aí que é um ponto, são poucos dias, são 10, 11 dias, né? O Mussolini começou a brincadeira lá na Grécia em outubro de 1940, viu? Então, de outubro de 40 até abril de 41, o Mussolini ficou lutando contra o exército grego, e aqui eu acho que vale algumas palavras de um historiador chamado Anthony Beevor sobre essa invasão da Grécia, o que ele vai falar sobre os gregos. O Anthony Beevor tem um livro específico sobre esse momento da Grécia na Segunda Guerra, e ele põe aqui, ó, os gregos demonstraram ao mundo até que ponto a coragem e o orgulho nacional de um povo podiam compensar a inferioridade frente a um inimigo muito superior, tanto em homens como em armas. Essa referência, primeiramente, é nesses 6 meses, aí, 6, 7 meses de outubro de 40 a abril de 41, do exército italiano contra o exército grego. A Inglaterra, apesar de tradicionalmente alinhada à Grécia, não colaborou muito, tá, dentro da Grécia. Inclusive o próprio Metaxas lá, ele tem uma briga muito grande no começo, ainda em 1940, uma briga do Metaxas com os ingleses, porque a Inglaterra fala assim, não, ó, vocês estão sendo invadidos, a gente vai mandar aí uma divisão para vocês, tá? O Metaxas chega ao ponto de falar, olha, se for para mandar uma divisão, você não manda nada, porque não vai fazer diferença nenhuma para mim.
e você ainda vai complicar a minha situação. É curioso, o Metaxas, ele, apesar dessa tradicional aliança com a Inglaterra, o Metaxas, eu já disse aqui, ele era extremamente, ele objetivava uma aliança com o Hitler. E olha que situação, se ele aceita uma divisão apenas da Inglaterra, o que acontece? O Hitler vai olhar e falar, pô, olha lá, os caras são aliados da Inglaterra. Agora, para ter uma divisão, o Metaxas ele enxerga e fala, bom, para mandar uma divisão aqui e eu me desentender totalmente com a Alemanha, é melhor você não mandar nada. Acontece que o Metaxas morre. E aí entra um outro sujeito, que eu anotei o nome aqui, eu vou ver se eu consigo achar. Cadê ele? A sorte foi essa, o Metaxas, a Inglaterra ela ia ajudar com um contingente muito pequeno. E o Metaxas não queria de jeito nenhum. O Metaxas não era um cara que estava muito a favor dessa ajuda em pequeno grau, né? Pequeno grau ele não queria, justamente por causa dessa posição aí do Hitler. Ele imaginava, ele queria se aliar com o Hitler posteriormente. Bom, não achei aqui. É uma bagunça isso aqui que eu não consigo achar o nome do cara. Ah, achei. Alexander Corizes. O Metaxas ele morre, entra o Alexander Corizes. E o Alexander Corizes vai aceitar uma ajuda da Inglaterra, ser um pouco mais flexível. Inicialmente a Inglaterra ela manda algumas divisões que nem eram propriamente inglesas, né? Mandam divisões que eram das colônias dela, por exemplo, Nova Zelândia. As tropas então neozelandesas estão lá na Grécia para ajudar o exército grego a se defender da Itália. Posteriormente se defender da Alemanha nazista. É que da Alemanha nazista, quando a Alemanha nazista chega, também em poucos dias você tem de 6 a 17 mais ou menos, aí 6 a 17 de abril já estava em 10 dias a Alemanha nazista conquista a Iugoslávia e ajuda então Mussolini com a Grécia. É impressionante, né? O Mussolini tenta o norte da África, não consegue, aí pede ajuda para o Hitler. Aí o Mussolini fala, não, agora eu vou conseguir, vou pegar a Grécia aqui. Puta, catástrofe total. Também não consegue lá de novo. Ô, Hitler, dá uma força aí. O Hitler vai, mandou as tropas, tal. Impressionante. Destaques aí para a invasão da Grécia é a Batalha de Creta. Batalha da Ilha de Creta. Foi a primeira batalha da história cujos os protagonistas eram paraquedistas. Porque existia uma dificuldade muito grande em se chegar à Ilha de Creta. Vale lembrar aqui, de novo, a posição estratégica da Grécia era então por causa daquela região petrolífera lá da Romênia, hein? Que apesar do Antonescu, o líder da Romênia, ser alinhado com o Hitler, ele não tinha a força da Alemanha nazista, né? Então, se a Inglaterra se instalasse na Grécia, a coisa ia ficar um pouco complicada. Então, a Ilha de Creta, ela vai ter a Batalha da Ilha de Creta, é a primeira batalha na história que tem como protagonista um grupo de paraquedistas. Mais ou menos 20 mil paraquedistas participam da invasão da Ilha de Creta. O nome do chefe dos paraquedistas alemães é Kurt Student. Kurt Student. E o Kurt Student, ele comanda essa divisão aí de paraquedistas na Batalha da Ilha de Creta e acaba, apesar de um número de mortos relativamente grande se comparado às outras incursões nazistas, ele consegue dominar a Ilha de Creta ao longo do mês de maio, aí em 15 dias mais ou menos, sem tantas dificuldades. Uma coisa aqui que eu achei bem interessante sobre os paraquedistas alemães é que o uniforme deles foi desenvolvido com o paraquedas e eles, em virtude disso, eles só conseguiam carregar uma granada e uma pistola com eles.
e lançavam junto com eles, então, algumas caixas com metralhadoras, rifles, fuzis. Mas quando o paraquedista descia, ele estava com uma pistola e uma granada só, enquanto o inimigo estava lá, pô, com um fuzil já armado na trincheira para descer. Então bem interessante essa batalha da Ilha de Creta em virtude dos paraquedistas. Ah, e por que paraquedista? Pô, porque não dava para chegar pelo mar por causa das falésias em volta da Ilha de Creta. Você tem aqueles paredões de pedra que não ia adiantar nada separar um encoraçado ali, que não ia dar para subir, só se fosse um puta alpinista para subir aquilo lá, não sei quantos metros de falésia, fica um pouco complicado. Então acabam optando pelos paraquedistas, e os paraquedistas alemães então têm seu primeiro grande destaque depois da invasão dos Países Baixos. Eles vão ter um destaque muito grande também na Batalha da Ilha de Creta. Bom, esse vídeo aí foi para dar uma ideia do porquê, né, para explicar então por que a Segunda Guerra Mundial acaba chegando na região dos Balcãs, inclusive na Grécia, e também para mostrar que existia uma preocupação muito grande com essa região petrolífera da Romênia, cidadezinha chamada Ploiești, e isso é um antecedente da Operação Barbarossa, que vai dar início à incursão da Alemanha nazista para invadir a União Soviética. Mas isso aí já é assunto para a próxima aula. O que vale comentar também é que muita gente vai falar que o fato do Hitler ter enviado tropas para a Iugoslávia e para a Grécia atrasou muito a invasão para a Rússia. Bom, de fato atrasou. A Operação Barbarossa, só para te dar um gostinho da próxima aula, a Operação Barbarossa estava marcada para maio de 41. E ela vai ser adiada para junho. Teve aí seu momento de atraso de fato. Alguns colocam isso como principal motivo da perda da Alemanha na União Soviética. Outros não. Outros vão falar em diversos fatores. Talvez seja um fator que colaborou, mas não o principal. Bom, mas isso é assunto para a próxima aula, tá? Então, hoje a gente viu um pouco da história aí da Iugoslávia. A gente falou também sobre a incursão um pouco desastrada de Mussolini na Grécia, né? Depois daquele desastre no norte da África, ele fracassa também na Grécia, vai pedir ajuda para o Hitler. Então aí eu achei importante fazer esse vídeo para que no próximo que vai ser sobre a invasão da Rússia, a Operação Barbarossa, para que você já tenha uma noção bem maior sobre como estava, qual era o contexto socioeconômico, político, né, bélico ali de toda a região. Espero que tenha gostado da aula. E na próxima aula, então, Operação Barbarossa, invasão da Rússia. Até a próxima. Obrigado pela atenção.